Olá, bem-vindos à Living Church Brasil, a nossa igreja online, para cumprir a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós vamos prosseguir hoje no estudo sobre o Reino de Deus, e eu queria comentar com vocês Mateus 6:33, um versículo muito conhecido, muito citado e que muitas vezes nós não entendemos as implicações que Jesus quer nos ensinar. Então, eu queria chamar a sua atenção para esse texto, ele está impresso aqui. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:36. Esse verso começa com a palavra mas está se referindo a tudo que está anteriormente nesse capítulo. O que está aí anteriormente? Jesus havia falado com os discípulos sobre dar esmolas, sobre oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus falou do problema das riquezas e Jesus tocou no ponto, vamos dizer assim, fundamental, mais crucial da vida dos discípulos, que era a preocupação que eles tinham a respeito da vida. Eles estavam preocupados com o que comer, com o que beber e com o seu corpo, o que vestir. Jesus chamou a atenção deles para as aves dos céus, que elas não trabalham e elas são alimentadas pelo Pai Celeste. Jesus falou dos lírios do campo, que eles não trabalham e não fiam, mas que a sua roupagem é muito linda, é bela, é mais bonita do que as roupas finas de Salomão. E Jesus disse: se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da erva do campo, ele diz muito mais vocês. E então ele diz: mas, é esse mais. Não se preocupe com essas coisas. Vocês devem se preocupar com outra coisa, e é buscai primeiro o reino de Deus. Vamos entender o que significa buscai. É um mandamento. Jesus está dando uma ordem para os discípulos: buscai, fazer isto. É uma ação, mas é muito mais uma questão espiritual, uma questão do coração, da alma. Jesus está querendo dizer que eles devem desejar o reino, a vontade de Deus. Eles devem ansiar pelo reino, ter no coração uma disposição para querer o reino de Deus, em vez de se preocupar com todas aquelas coisas do dia a dia, as nossas circunstâncias. É ter o reino de Deus em mente, é viver, é respirar. Eu diria, é ser patriota. Nós estamos vendo que o reino de Deus é para nós e nós somos os reis e sacerdotes com Cristo para reinar com Ele. E devemos ser patriotas, como nós somos para a nossa nação, e levantamos a nossa bandeira e cantamos o nosso hino e estamos querendo o bem da nossa nação o tempo todo. É nesse sentido que Jesus está dizendo: buscai, desejai com toda a sua alma, com todo o seu coração o reino de Deus. É muito menos do que o esforço físico de alguém, através de jejuns e sacrifícios e religiosidade, querer alcançar alguma coisa. Nós já vimos isso, que não é. O reino de Deus já
veio, já está entre nós, e esse buscar é uma disposição do coração para receber, é muito mais para receber do que para alcançar alguma coisa que está fora de nós. E então nós vamos entender na medida que nós vamos buscar. E ele diz, primeiro, buscai primeiro. Primeiro significa o mais importante, aquilo que é prioridade, aquilo que nós almejamos realmente na nossa vida. A primazia, querer o seu governo, querer a sua vontade, estar com uma predisposição espiritual e na nossa alma, de todo o nosso coração, colocando em primeiro lugar. Não significa que você tem que levantar o dia, se você está muito atarefado, e fazer, que você tem que gastar um tempo. Não é primeiro nesse sentido, mas é primeiro no todo. Tudo na vida, nós colocamos o reino. Isso que nós vamos fazer hoje é compatível com o reino? O reino vai ser beneficiado? O reino vai ser desfrutado? O reino de Deus em primeiro lugar. E já estamos entrando na segunda parte do versículo, que diz que então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. São duas coisas que Jesus incluiu aqui: o reino de Deus e a sua justiça. E aqui que entra muita confusão no meio dos cristãos, porque não entende e não faz uma divisão dessas duas coisas que são distintas. O reino de Deus aqui é a vontade de Deus, é a soberania de Deus, é o governo de Deus, é onde a vontade de Deus é estabelecida. Então, para termos uma ideia mais ampla do que Jesus está dizendo, é pensar no reino dos céus. Como é o reino dos céus? Como a vontade de Deus é feita nos céus? Lá não tem necessidades, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, não tem lágrimas, não tem doenças, não tem morte. O reino de Deus é esse estado de felicidade, de harmonia, das coisas bem ajustadas. A vontade de Deus é o que nós entendemos quando Jesus fala que buscai o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Nós não vamos conseguir nunca ter justiça suficiente para estarmos na presença de Deus. Aqui, Jesus está dizendo que há uma justiça que é a de Deus, que é disponível para nós. E talvez seja esse o ponto mais importante na vida de um cristão, é descobrir e ter consciência da justiça de Deus. Paulo explica muito bem isto em Romanos, na Epístola aos Romanos, começando desde o capítulo 3 até o capítulo 6, falando da justiça de Deus. Também ele fala no capítulo 10, no capítulo 9. Enfim, o livro de Romanos é um livro bem completo sobre este assunto e que nós devíamos gastar tempo nele para entender o que é a justiça de Deus e como tê-la em nossas vidas, como recebê-la em nossas vidas. E o texto-chave mesmo sobre a justiça de Deus é 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Ele, Deus,
fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi justo, 100% justo, nunca pecou, nunca houve nenhum engano na sua boca, no seu pensamento, no seu coração. Ele foi justo. E o motivo por que ele veio para ser o nosso substituto. Na cruz, Deus o fez pecado por nós. Toda a nossa injustiça, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, toda a nossa rebelião, tudo o que o homem fez de errado, desde a criação até o último homem que vai viver, todas as misérias do pecado foram colocadas sobre Jesus. Isto é o coração da obra da redenção de Cristo através do seu sangue, através da sua morte na cruz do Calvário. É que ele assumiu como um substituto nosso, dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas dores, das nossas enfermidades. Isto tudo foi colocado sobre Jesus, no seu corpo. A palavra de Deus diz que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido de Deus e oprimido, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Mais do que o sofrimento imposto pelos romanos, dos chicotes, do cravo, da coroa de espinho, era o ferimento que ele estava recebendo espiritualmente, uma condenação de todos os atos pecaminosos da humanidade. Para quê? Para que a sua justiça fosse atribuída a nós. Então, ali na cruz estava havendo uma troca. O que eu era estava sendo colocado sobre Jesus. E o que ele é está sendo oferecido para mim e para você. Então, entender o que é a justiça de Deus é a coisa mais importante em nossas vidas. Por quê? Porque o homem, desde que ele existe, nós, estou falando da humanidade, depois do pecado de Adão, nós somos terrivelmente esmagado debaixo da consciência de pecado, da culpa, da vergonha, daquilo que nós cometemos por ação, por pensamentos e por palavras. É o nosso pecado. Então, a humanidade tem consciência do seu pecado. E o homem, de muitas maneiras, procura esconder, procura fugir e procura algum subterfúgio para encobrir os seus pecados. Mas quando nós entendemos que há uma justiça, a mesma de Deus, a justiça que faz Deus ser justo, a qualidade dele de ser justo está disponível para nós, e é isso que o versículo fala, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós recebemos pela fé em Jesus, quando recebemos Jesus, aceitamos o fato desta substituição na cruz, que ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, aí cai por terra a consciência do pecado. Nós, para estarmos diante de Deus, como ele é justo, como ele é santo, nós precisamos
desta justiça de Deus. Não a nós. O homem religioso tem uma ideia de que Deus tem lá uma ficha de débito e crédito. Então, os nossos pecados estão ali no nosso débito, mas que as nossas obras, a nossa justiça, então, está no crédito. E que se a balança for favorável, nós então vamos ser absolvidos, nós vamos ser recebidos por Deus. Mas isso não passa de religiosidade, isso não passa do próprio esforço humano querendo alcançar. A maior dificuldade dos judeus de receber Jesus Cristo é porque Jesus estava propondo esta justiça em troca daquela que eles tinham da sua religiosidade, em tentar guardar a lei, em tentar cumprir os mandamentos, em tentar agradar a Deus através dos seus próprios esforços. Então, o que aconteceu no primeiro século, quando a igreja começou a se expandir para fora do judaísmo, para fora do povo de Israel? Os gentios, todas aquelas nações ali na região da Ásia Menor, na cidade de Coríntio, na cidade de Éfeso, na cidade de Colossos e todas essas cidades que haviam por ali, cheio de pessoas com toda a sua religiosidade, mas eles, sem entendimento, procuravam buscar Deus. Quando eles ouviram as boas novas do Evangelho, da graça de Deus, que Deus tinha vindo a este mundo através de Jesus Cristo para remir eles para a vida eterna, eles recebiam de bom grado a palavra de Deus. Então Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim: os gentios que não buscavam a justiça por obras, por religiosidade, porque eles nem conheciam Deus, nem por ouvir dizer, eles alcançaram a justiça. E o povo judeu que tinha os preceitos, que tinha os oráculos de Deus, que tinha a revelação e que devia ser a nação portadora da voz de Deus para o mundo, rejeitou Jesus, não aceitando essa justiça que vem de Deus. E em Romanos capítulo 10, Paulo fala que ele tinha desejo que o seu povo se salvasse. Ele diz, porque eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles não tinham entendimento, eles tinham zelo de Deus, mas não tinham entendimento. E entendimento, nós já comentamos de outra vez, é o conhecimento, é a revelação que Deus nos traz. E esse conhecimento, então, nos mostra que a justiça que Deus exige de nós é a justiça que Ele tem e que Ele gratuitamente nos oferece e nos dá. Aqui está uma revelação para que as nossas vidas sejam desprendidas do pecado e da preocupação e de qualquer coisa deste mundo e nos coloca em uma posição correta diante de Deus. E justiça significa isso, estar numa posição correta diante de Deus, sem culpa, sem condenação, sem vergonha, sem acusação, como se o pecado nunca tivesse existido. É bom demais para ser verdade, mas é a verdade. Então, quando Jesus falou com seus discípulos, mas não se preocupe com essas coisas do dia a dia, mas busque primeiro, põe em prioridade
o reino de Deus, a vontade de Deus e a sua justiça. É com a mesma justiça que há no céu, que Deus tem, é a mesma justiça que vem para os nossos corações. Quando eu entendi isso, eu tinha dificuldade de olhar para mim mesmo e dizer: eu sou a justiça de Deus? Primeiro era uma interrogação. Eu sou a justiça de Deus? Mas o Espírito foi me convencendo ao ponto de eu poder olhar no espelho e dizer: Pai, obrigado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Senhor me fez justo. O Senhor pagou um preço. O seu amor é maravilhoso, é transformador. Eu quero, eu recebo, eu aceito, eu sou justo, porque o Senhor diz que eu sou justo. Então nós vamos entender que o que Jesus quer de cada um de nós é que cheguemos a este lugar e que a consciência de pecado nos deixa. Nós vamos estar no reino de Deus, aqui e agora, para reinar com Cristo e para sermos embaixadores do Rei. O texto que eu tenho usado no canal Reconciliação é o texto de 2 Coríntios 5, de 17 a 21, que diz que nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo na cruz, não imputando ao mundo os seus pecados. Deus fez isso. Ele imputou. Imputar significa colocar. Deus imputou os nossos pecados em Jesus para imputar a nós a justiça dele. Então, ali diz que nós agora somos embaixadores de Deus e rogamos aos homens que reconciliem com Deus. Porque Deus fez isto quando nós éramos ainda pecadores. Deus fez isto quando nós éramos ainda inimigo, ele nos reconciliou. Ele fez isso quando nós éramos ímpios, ele justifica o ímpio. É isso que é a salvação, é receber a salvação. Não é nada daquela justiça que nós tentamos fazer. Pense por um momento. Quanta justiça você tem? Você é justo? Você poderia estar ao lado de Deus, frente a frente, e comparar a sua justiça com a justiça de Deus? Acho que você vai ver que não é tão justo assim. E eu te perguntaria, quanto ainda falta? Quanto você precisaria ainda fazer para ser justo igual a Deus? Sabe, Romanos diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Isaías diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um seguia o seu caminho. Mas o que ele fez? Ele fez cair sobre Jesus o pecado de nós todos. Então, eu quero crer que esta maneira é bem clara de entendermos o versículo que nós estamos estudando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas estas coisas vos serão acrescentadas.
vai sair um peso sobre as nossas vidas. Não termos que lutar contra o pecado. O pecado já foi vencido. Não termos que lutar para alcançar alguma coisa que está longe de nós. É apenas um abrir do nosso coração. É um desejar, ansiar pela vontade de Deus e receber aquilo que Ele fez por nós. Eu espero que eu tenha contribuído e te ajudado um pouco hoje, mas vamos continuar em busca da plenitude do reino de Deus, estabelecendo-o em nossas vidas e levando a outras pessoas. Deixa eu te dizer, a igreja online é uma igreja para alcançar o mundo inteiro a partir de você. Você está perto de alguém que precisa, um seu parente, um seu amigo, um seu colega de trabalho, um seu vizinho, qualquer pessoa. E assim foi que a igreja começou. Cada um que teve a experiência de ter Jesus como Salvador era um ramo na videira para produzir fruto. É maravilhoso que Deus nos escolheu para darmos frutos. E nós estamos na época da maior colheita espiritual da história da igreja. Através da internet, nós podemos alcançar o mundo inteiro e nós estamos alcançando. Já começamos e você é convidado a ser um extensor. Esta igreja não tem fronteiras, não tem barreiras geográficas. Ela está disponível onde há um sinal de internet. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.